a gente precisa falar sobre registros, que a gente vai falar também já já. Como registrar esses achados todos das crianças, como documentar, como colocar isso de uma forma que vocês possam olhar e fazer análises, avaliações e entender tudo o que está acontecendo e os processos que estão acontecendo. Vou trazer agora 2 propostas de projeto para ajudar a ampliar essa visão sobre o que vocês precisam trabalhar e como trabalhar, se desejam trabalhar algum elemento da natureza. Então, digamos que vocês queiram muito trabalhar, por exemplo, os 4 elementos da natureza. Ou as crianças estão começando a ter essa curiosidade sobre a água é um elemento que chama muita atenção. Ou o calor, tá frio aí, por exemplo, agora quando eu tô fazendo esse vídeo tá frio, eu tô de blusão. E aí as crianças podem estar falando muito sobre isso, e aí o frio é o ar gelado. Vocês vão trabalhar os 4 elementos. Como despertar nas crianças, como chamar nas crianças a atenção para isso. E vocês podem pegar, por exemplo, um dia que é super difícil de trabalhar na educação infantil se não se tem um grande espaço fechado e coberto, que são os dias de chuva. E a gente pensa, meu Deus, não dá para levar as crianças para a rua porque está chovendo. E tem coisas que vão ajudar a criança a acalmar o corpo, porque ela está envolvida com algo maior. Então a chuva, se vocês puderem pegar um potinho e colocar na chuva, ver aquele pote encher de preferência de metal, porque faz mais barulho, mas se for de plástico tudo bem, e ficar ouvindo esses pingos da chuva caindo nesse pote de metal. É uma forma de mostrar para as crianças a chuva caindo, observar com elas esse movimento, né? Perguntar mais coisas, o que mais que vem junto com isso. Coloca um pano para ser molhado lá na chuva, aí traz a bacia e o pano para dentro da sala. Faz tocar, é a mesma água, né? Mas faz tocar naquela água da chuva, elas vão querer. Aquele pano tá molhado, será que se a gente botar para secar, vai secar hoje? Se a gente pegar esse pano, molhar e botar no sol, qual é a diferença? E instigando, e a terra? Vamos botar um pote lá na chuva para molhar, né? Com a água da chuva. Vamos trazer essa terra molhada com a água da chuva. Como é que a gente seca essa água? E estimulando a criança e conversando com a criança sobre isso é uma outra forma de chamar a atenção, por exemplo, para os elementos da natureza, os 4 elementos da natureza, e ir desenvolvendo um projeto com eles sobre isso. Quando a gente convida a criança a secar o paninho, por exemplo, no sol, a gente está usando o elemento calor, que é o fogo, está relacionado ao fogo, que é calor. Então, olhar para isso junto com a criança faz com que desperte nela essa curiosidade e atente para esses elementos, para esses fenômenos todos. Tem uma outra coisa que me aconteceu, que foi uma dificuldade quando uma escola, uma turma estava trabalhando sobre o sistema solar. Já por 2 vezes me aconteceu isso, e aí a proposta que estava sendo montada dentro daquela escola, eu tive mais dificuldade de ajudar a inserir os elementos da natureza de forma bem concreta. E aí a gente começou então a conversar, planejar, coordenação, professoras, e foi surgindo. Então assim, o fato de olhar para o projeto que vai ser feito sobre o sistema solar, a gente primeiramente que materiais podem ser substituídos pelo isopor, por exemplo, que é sempre que a gente acaba usando para fazer os planetas. Né? O que eu posso usar? Que materiais eu posso usar para enfeitar e fazer os anéis de Saturno, né? Fazer as estrelas. Então, folha amassada e colada, galhos arredondados ou cipó arredondado. Tantas coisas que a gente pode usar para inserir e fazer essa composição. Aí, em termos de conceitos, por exemplo, um relógio solar é algo muito legal de construir com as crianças, elas verem que tem outras formas de medir, né, a luz, né, o horário através da luz do sol, e elas podem, inclusive com o próprio corpo, com um relógio solar já desenhado no chão, e vendo que vai passando o tempo, uma forma de medir o tempo. Outra coisa é relacionar com as estações do ano, porque é o movimento que o planeta faz em torno do Sol, que tem a ver, né, com a transformação ao longo do ano do tempo, do clima, e que tem a ver com as estações. E isso interfere nas plantas, nos animais. Então essas relações todas podem ser trabalhadas, mas não deixar de olhar para como trazer e aproximar a natureza do que está sendo feito dentro do projeto. Não deixar.
parar, pensar e refletir junto. É a melhor coisa, sempre. Como registrar e sistematizar os achados das crianças, as descobertas, para que se possa olhar novamente para o que foi feito, entender o processo que as crianças estão. Considerar o que as crianças observaram, o que elas falaram, o que elas não falaram. As expressões podem ser registradas através de foto, desenho, uma palavra tua, as frases das crianças anotadas. Uma filmagem num determinado dia de uma atividade, faz uma filmagem, coloca o celular num canto para filmar, para depois tu poder fazer anotações, caso tu esteja precisando, né? Observar coisas específicas, determinadas, de relacionamento, mas olhar para tudo isso que está sendo feito na sala e fazer as tuas observações, trazendo contexto, trazendo o teu relato, o teu depoimento, as tuas percepções de tudo que tu tá fazendo. E aí, que esses registros possam ser feitos logo em seguida que a atividade foi realizada. De preferência ainda na escola, que tu estejas ainda na escola. Pega o teu caderno e anota. Não, mas eu faço no fim de semana da semana inteira. Ok. Só não vai ter o teu mesmo olhar do momento que foi realizada a atividade. Não vai. Porque a cabeça da gente já ficou cheia de outras coisas. Então, se tu sai da atividade, senta e anota, a riqueza daquelas anotações, a riqueza daquele material é uma. Se tu for fazer depois, no fim de semana e tal, é outra coisa, é outro momento, tem outro sentimento ali. Então, olhar para esses achados aí, se tu puder fazer dessa forma, é uma indicação. Presta atenção como é que vai ficar. O que tu acha? Como é que ficou? Qual é a qualidade disso? Qual é a diferença que tu percebe? É uma sugestão, né? E não minha, mas porque tem a ver com olhar para aquele fenômeno. A gente chama de fenomenologia. É tu apreender aquele fenômeno, captar aquele fenômeno, aquilo que está acontecendo com aquelas crianças na hora que aconteceu. É uma relação. Os registros sempre nos ajudam a entender as potencialidades e as dificuldades enfrentadas pela turma, pelas crianças. E aí, esse registro vai te ajudar também a olhar o que foi aprendido no processo todinho que aconteceu pela turma e pela comunidade escolar também. Por todo mundo que está no entorno, o que as pessoas perceberam, o que é que foi falado, o que foi, né, observado. Então, fazer esses registros vai ajudar também a olhar para o andar desse projeto e o que é que foi construído. O que é que pode melhorar, o que precisa ser adaptado. É muito, muito rico e precisa estar ali presente. Essa documentação, esse registro, esse olhar atento para o que foi aprendido, para o que foi desenvolvido, que habilidades foram desenvolvidas pelas crianças. Com isso, a gente melhora a nossa escuta. A escuta para o que foi dito e a escuta para o silêncio. A gente melhora o nosso olhar para o outro, para o que é que está sendo, para o que é que está acontecendo ali naquele momento, o que é que está sendo feito naquele momento. E que aí, com isso, a gente possa refletir sobre as vivências, sobre o caminho percorrido, sobre tudo o que foi feito.